Olá, seja bem-vindo, boa semana. Hoje é dia 15 de fevereiro, agora são 9 horas e 2 minutos da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até a tarde de sexta-feira foram registrados 10.709 casos de Covid-19. Desse total, a notícia boa é que 10.202 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.930 pessoas e, infelizmente, o número de óbitos chegou a 276. Em tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 36 internações, sendo 18 em UTI, e dos casos suspeitos, são 19 pessoas internadas e 3 estão na UTI. A gente traz também informações relacionadas à vacinação. Até o momento, 6.468 pessoas já foram vacinadas. Tomaram a primeira dose 6.391 pessoas, como você vê aí na tela, e a segunda, por enquanto, 77 pessoas. Esses números representam 2,75% da população e 66% do público-alvo nesta primeira fase. A gente caminha devagar, mas o importante é que a gente caminhe, a vacina chegou. Lembrando que esses dados a gente traz atualizado para você todos os dias aqui no Bom Dia Jacareí e você confere de segunda a sexta-feira nos canais de comunicação da Prefeitura, sempre no período da tarde. Hoje a gente está recebendo a psicóloga Lucimara Souza e o que entra em pauta é saúde mental durante a pandemia. Lucimara, bom dia, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Difícil a gente falar, né, de saúde mental nesse momento tão crítico para todo mundo. Dá para a gente perceber, Lucimara, que houve um aumento de fato desde que a gente começou a pandemia, falar de pandemia lá no comecinho do ano passado? Teve um agravamento nas crises de ansiedade, de depressão, esse quadro infelizmente piorou? Infelizmente piorou, né? Então nós temos as pessoas com diagnósticos de algum transtorno mental, né, que tiveram a gente pode dizer que potencializou, né, que as pessoas que estavam sem crise passaram a ter crises e procurar ajuda psicológica novamente, né, e aquelas pessoas que não têm diagnóstico de transtornos, né, adquirirem, perceberem que estão mais tensas estão irritadas, nervosas, né, e o nível de ansiedade também, só pelo fato da incerteza e da mudança, né, na vida delas. Essa mudança foi muito brusca para todo mundo, né? A gente ainda está se adaptando a esse novo normal e não quer mais, né, ficar nesse novo normal. Todo mundo quer a vida normal de volta. Mas isso tudo, né, o trabalho remoto, as crianças online, isso tudo a gente pode colocar num pacote que para a gente analisar já é difícil, mas para as crianças isso teve um impacto maior, Lu. É difícil da gente até se comunicar com as crianças nesse período tão delicado para a gente que já tem um discernimento maior e para eles que estão começando a entender essa realidade? É difícil. Se eu for pensar nós adultos, né, tem alguns estudos em países que já passaram por isolamento social, né, que 10 dias depois de ficar em isolamento, a pessoa já começa a apresentar, né, quadros de ansiedade, de nervosismo. E a criança, né, se soa abstrato para o adulto, imagina para a criança, né, você pensar que você não abraça mais, que você não vai mais para a escola, que você não vai visitar os avós, né, os amigos. Então, a indicação é conversar, né, dentro do limite daquela idade. Cada criança tem uma percepção diferente, a capacidade de compreensão diferente e você não deixar a criança como se nada tivesse acontecendo, né? Claro, dentro daquela possibilidade, colocar atividades de recreação dentro de casa, se você mora em algum lugar que tem um espaço aberto, né, levar a criança para um ar livre para fazer uma atividade, para você poder, né, fazer um enfrentamento daquele momento com ela. Assustador o que você acabou de me falar. 10 dias a gente já tem impacto, imagine um ano, né, nisso tudo. E a gente tem uma diferença aí. O Brasil é o país mais ansioso, segundo a Organização Mundial da Saúde, um dado gravíssimo aqui para a nossa população. 10 dias de isolamento para quem está vivendo um ano, qual que é a diferença disso, né, Lu? Porque a gente começa ali com um quadro de ansiedade que pode se tornar um quadro de depressão no futuro? Sim, né, os sinais são quando a pessoa percebe
que ela está, né, mais irritada, mais nervosa, preocupada, né, e a diferença, né, desse tempo, a gente tem uma novidade aí, que é a questão da vacinação, né, que mudou um pouco a questão de incerteza, porque a incerteza provoca isso, né, você não saber até quando eu vou ficar assim, né, quando eu vou poder estar com as pessoas da minha família, com os meus amigos, né, o cérebro mesmo, ele vai acionando, né, ele vai ficando em alerta para isso e a gente sente muito medo, que é o tal do estresse. Né? Então, existem muitas pessoas estressadas, não é aquele termo que a gente fala do estressado grosseiro, que briga com todo mundo, né? É as pessoas sentindo medo mesmo dessa situação. E isso pode desencadear em transtorno depressivo? Pode. Né? O que a gente sempre orienta é busque ajuda, né? Não fique sentindo isso, achando que, né, você está na normalidade. Não, existe esse fato acontecendo, ele é real. Porque a depressão, muita gente ainda lida como se, está deprimido, como se fosse uma coisa simples. Não, e é uma doença de fato, né, Lu? A gente uma doença grave. Isso. A gente tem mais de 300 milhões de pessoas no mundo, né, com diagnóstico, eu sempre falo isso, né? Essa é uma estatística não de agora, então a gente tem muito mais que isso, né? E isso a gente fala de diagnosticados, né? Tem muita gente que não procurou e está vivendo como você falou, né? Eu estou triste, eu não posso ficar assim, e fora as pessoas ao redor que, né, não dão a devida atenção para aquilo enquanto doença, que é o perigo. Todo mundo precisa se cuidar, né? Inevitável. Bom, uma iniciativa da Prefeitura Municipal, em parceria com artistas de Jacareí, está revitalizando algumas áreas do município, entre elas a Prainha, que hoje já conta aí com um cenário bem diferente. A Prainha de Jacareí está ganhando uma cara nova, mais colorida. Arquibancadas, vestiários e muretas que cercam o espaço agora terão estampadas obras de artes feitas com técnicas de grafite e muralismo. A gente analisou que as estruturas, elas ainda são o espaço de lazer mais próximo do munícipe e, consequentemente, a gente começou a pensar os projetos para essas atividades, né? No caso aqui da Prainha, o nome Prainha, ele justificou para a gente um pensamento sobre a colocação de uma imagem que remetesse mesmo praia. O projeto Verão Tropical Dorival é uma iniciativa da Prefeitura de Jacareí, que envolve diversas secretarias, visando a revitalização da área a fim de transformá-la em um ponto urbano que potencialize o turismo, o esporte e a cultura. O projeto de revitalização da Prainha faz parte de um escopo de revitalização chamado Entre Pontes, né? Então a gente está pensando como aproveitar melhor esses espaços da cidade, que são bonitos, são acessíveis, estão aqui perto do centro de Jacareí, e fazer com que a população os utilize. A arte é do Sombreiro Coletivo, que realiza atividades em diversas regiões de Jacareí e do Vale do Paraíba. A principal função do nosso coletivo é o desenvolvimento da cultura urbana por meio de muralismo, mas também em ações voltadas para a produtividade do audiovisual, do empreendedorismo e também de ações que possam colaborar com outras categorias também das artes, né? Cinema, música, literatura, que tenham procedimentos de outros coletivos também recebem as ações do nosso coletivo. Antes de tirar a pintura da mente e colocar nas paredes, o coletivo realizou um mapeamento das áreas esportivas e de lazer, onde coubesse a intervenção cultural por meio do muralismo. O painel foi inspirado nas obras do cantor e compositor brasileiro Dorival Caymmi. Aí a gente fez uma pesquisa sobre a obra do Dorival Caymmi, que fala muito sobre praia, sobre mar, sobre pescador, e isso deu pra gente uma linha de imagens possíveis para serem inseridas aqui. Esse é só um dos passos para revitalizar por completo a área, que pretende, em 2021, proporcionar uma série de atividades aos jacareienses. Por enquanto a gente não consegue aproveitar tão bem esses espaços, mas tá lá, né? Às vezes dá uma olhadinha ali na praia já dá uma mudada de ânimo. Lu, a gente sabe que no cenário real a gente vê o enfrentamento das mulheres de uma forma muito desigual, a gente pode falar assim, a gente trata de violência contra a mulher, a gente trata de
sobrecarga, de mulheres que têm mais de uma jornada. E nessa fase, muitas mulheres estão perdidas diante dessa realidade, né? Foram trabalhar em casa, os maridos estão em casa o tempo inteiro, as crianças em casa o tempo inteiro. As mulheres foram, de certa forma, estão tendo que enfrentar isso de uma forma mais séria, mais grave, mais pesada? Sim, e a mulher, ela se vê como ela é nessa dinâmica dela, dá conta de muitas coisas, né? Ela acha mesmo, veste essa roupa de que tem que dar conta, né? E isso sobrecarrega, sim, emocionalmente muito, além de fisicamente, né? E em geral é mais para a mulher mesmo, né? Então ela deixou o seu trabalho e a sua rotina de casa, né, separadas para juntar tudo, né, numa coisa só, né, com filhos dentro de casa para aquelas que são mães. Né? Então, nós psicólogas temos, acho que é quase um apelo, né? Temos feito essa chamada de atenção para as mulheres. Né? Ano passado tivemos algumas campanhas com relação à violência, como você falou, com relação a essa sobrecarga, né, da mulher realmente procurar ajuda. A gente tem, né, o atendimento online, dela procurar ajuda, buscar, porque a gente precisa desse auxílio profissional, né, para ela fazer o enfrentamento dessa situação, porque é realmente muita coisa para ela, somente para ela. A gente precisa entender também, não só enquanto mulher, né? Vamos abordar também a questão dos homens, que a gente é ser humano. A gente precisa reconhecer as nossas limitações também. Isso é importante, a gente saber até que ponto eu posso ir, até que ponto não me cabe mais. O que a gente fala muito em terapia psicológica, e eu acredito que seja a base para todo ser humano, é o autoconhecimento. Então, quando eu sei, né, qual é o meu propósito, né, o que eu tenho para fazer, onde eu quero chegar, e eu analiso, eu falo assim, converse com você mesmo. Então, se eu falo para mim mesma, né, o que eu tenho de demanda, o que eu tenho para fazer, aquilo que eu consigo, eu começo a analisar, né, a assistir a minha própria rotina. Então, eu vou, a partir disso, tendo esse alcance, né, eu estou fazendo demais, né, isso eu posso, e eu vou conseguindo me organizar, né, com a ajuda fica mais fácil fazer essa organização, mas de você falar consigo, prestar atenção em você, já é um auxílio também. Porque às vezes a gente esquece, né, que cuidar tanto do outro e passa por cima da gente mesmo. Bom, a gente vai falar agora sobre a Prefeitura Municipal. A Prefeitura vai retomar a revisão do plano diretor aqui do município, com a eleição dos representantes da sociedade civil que integrarão, então, o Conselho Gestor. O processo foi interrompido lá em 2020 por conta da pandemia, mas agora a votação vai ocorrer em sessões públicas eleitorais distribuídas nas 5 regiões da cidade, norte, sul, leste, oeste e também aqui no centro. Isso tudo no próximo dia 13 de março, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 10 postos espalhados pelo município. Os locais de votação podem ser consultados no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br. Lembrando que a participação popular é extremamente importante nessa construção do plano diretor, justamente para que a gente tenha uma cidade melhor no futuro próximo. Lembrando que as votações vão acontecer respeitando todos os protocolos sanitários, a fim, claro, de fazer essa votação acontecer mais com o avanço da pandemia. A Fundação Cultural de Jacareí realiza, durante os próximos dias, fóruns sobre diversos temas da área da cultura e com a participação aberta ao público. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Isabela, bom dia, isso mesmo? O que vai acontecer aí então? O que vai ter de calendário? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. As 8 comissões setoriais aqui da cidade do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Jacareí, o CMPC, realizarão os fóruns setoriais, que são reuniões abertas para a população de forma virtual. É de extrema importância esses fóruns setoriais, uma vez que possibilita a ponte de cada artista, cada produtor cultural, cada coletivo com o poder público, a fim de encontrar melhorias e formas de acesso à cultura aqui no município. Segue algumas reuniões que vão acontecer ainda esta semana. Segunda-feira, hoje, dia 15, vai acontecer o Fórum das Artes Cênicas. Dia 16, Artes Visuais e dia 18, quinta-feira, Artes e Culturas Urbanas.
Na semana do dia 22, a gente ainda vai ter os fóruns de música, audiovisual, literatura e cultura popular. Os links de acesso serão disponibilizados um dia antes nas plataformas oficiais da Fundação Cultural, Instagram, Facebook e no site. Então, para você ter mais informações, principalmente dos horários dessas reuniões, é só acessar o site fundaçãocultural.com.br. Lembrando que é sem cedilha e sem o tio no ar. Mais uma oportunidade aí de articulação para futuras mudanças positivas aqui na cidade. É com você, Leilane. Obrigada, Isa, pelas informações. Lembrando, então, que tudo será de forma online. Você pode se inscrever no site da Fundação Cultural, que é o fundacãocultural.com.br. Os principais conteúdos legislativos você confere de maneira fácil e rápida pelo site oficial da Câmara de Jacareí. No ar há mais de 10 anos, o site oficial da Câmara de Jacareí é o principal mecanismo online de divulgação da produção legislativa ao cidadão jacareense. E hoje vamos conhecer quais são os principais conteúdos contidos no site e como acessá-los. O endereço do site é de fácil acesso: www.jacareí.sp.leg.br. A primeira aba, denominada A Câmara, contém vários itens. O primeiro deles conta a história da Câmara Municipal e seu surgimento. O segundo, Dicionário, trata de facilitar o entendimento de palavras técnicas utilizadas em projetos e documentos legislativos. Aqui também encontramos outro item importante, o Regimento Interno, onde podemos conhecer quais as normas que regem o trabalho legislativo municipal. Ou seja, na aba A Câmara, encontramos informações que nos ajudam a entender como a Câmara Municipal surgiu, seu propósito e seu funcionamento. Partindo para a próxima aba, de nome Jacareí, podemos compreender melhor a história de nossa cidade. Os itens Fundação, Hino, Brasão e Bandeira detalham a criação dos símbolos de nosso município. Ainda na aba Jacareí, podemos conhecer todos os prefeitos que governaram nossa cidade. A próxima aba, denominada Notícias, é o canal de comunicação da Câmara com a população. Nesta aba, são postadas notícias elaboradas pela Secretaria de Comunicação sobre os trabalhos dos vereadores, sessões ordinárias, sessões solenes, entre outros assuntos legislativos. A aba Notícias é frequentemente atualizada com novas postagens. A aba seguinte chama-se Vereadores. O primeiro item destina-se a apresentar o perfil de cada parlamentar atuante em nosso município, sua trajetória e contatos de seu gabinete. Os outros itens da aba apresentam os gastos dos gabinetes, a formação das comissões permanentes e a linha do tempo com todos os vereadores que passaram pela Câmara Municipal. Em seguida, temos a aba Legislação. Aqui o cidadão pode conferir a íntegra de toda a legislação municipal vigente, podendo pesquisar sobre todas as leis da nossa cidade. Ainda na aba Legislação, é possível visualizar os boletins oficiais do município, além de conhecer todos os conselhos de gestão pública existentes em Jacareí. Em seguida, encontramos a próxima aba, de nome Licitações. Nela, podemos consultar todas as modalidades de licitações realizadas pela Câmara, ou as que ainda estão em andamento, para aquisição de recursos e serviços. A próxima aba que vamos conhecer é a Ordem do Dia, onde são protocolados os projetos de lei que serão apreciados nas sessões ordinárias, realizadas semanalmente nas quartas-feiras. A aba seguinte é a Produção Legislativa, onde encontramos todos os trabalhos realizados pelos vereadores, as atas eletrônicas das sessões, os documentos legislativos, os projetos protocolados com todos os seus trâmites e, por fim, o relatório completo dos projetos. Partindo para a segunda linha de abas, encontramos o Vota Cidadão. Ali é possível conferir todos os projetos protocolados pelos vereadores e manifestar se é contra ou a favor daquele projeto, para que possa ser levado em conta pelo vereador autor do projeto em questão. Logo após, encontramos os projetos institucionais, como o Câmara de Portas Abertas, o Câmara da Melhor Idade e o Câmara Jovem, que são projetos desenvolvidos pela Casa Legislativa a fim de estimular a participação popular. Posteriormente, se encontra a aba Fiscaliza Jacareí, contendo diversos dados estatísticos sobre a nossa cidade, como, por exemplo, a área que permeia o município, a estimativa do número de habitantes
índices de desenvolvimento econômico, entre outros. Na sequência, temos a aba Vídeos de sessões, na qual encontramos de maneira organizada as playlists de cada sessão ocorrida no plenário da Câmara. Os itens fazem a separação das sessões entre ordinárias, solenes, extraordinárias e audiências públicas, facilitando o acesso. Em seguida, temos a aba TV Câmara. Fundada em 2008, a TV Câmara tem o intuito de divulgar o trabalho legislativo dos vereadores, assim como produzir reportagens e material jornalístico de interesse público em seu canal da TV aberta, de número 39.2, e em suas redes sociais. Na aba, podemos conferir sua programação e conhecer sua trajetória. Mais adiante, temos a aba Eventos, onde podemos conferir todos os eventos que serão realizados nas dependências da Câmara Municipal, além do calendário de homenagens com diversas datas comemorativas. Finalizando, temos a aba Contato, com todos os contatos dos gabinetes dos vereadores, bem como da assessoria de imprensa e da ouvidoria da Câmara Municipal. Por fim, a aba Ouvidoria, onde o cidadão pode fazer sugestões, reclamações e denúncias que serão analisadas de modo transparente e moderador. Agora você conhece como funciona o site da Câmara Municipal e onde pode consultar suas principais informações. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e exerça sua cidadania. A gente sabe que é difícil também, a gente tem as barreiras, né, em relação à terapia psicológica, a gente ainda tem muito preconceito de gente que, mas eu não preciso de um psicólogo. E a gente também tem uma descredibilização vinda por parte de superiores mesmo, né, não dando a devida importância da questão da saúde mental. Isso é importante, é preciso a gente falar sempre da importância do cuidado da saúde mental, da valorização do profissional. Sim, se por um lado a gente tem um reconhecimento, né, de certas doenças enquanto doenças que não eram faladas, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né, por outro lado a gente ainda tem muito degrau para subir, muita gente que entende, eu acho que mudou o entendimento de algumas pessoas com relação à terapia para quem está tendo uma crise, né, um surto, quando a pessoa está num estado muito grave. Né? Teve uma mudança desse olhar, mas ainda tem muita gente com uma resistência, né, de fazer esse acompanhamento psicológico por falta do entendimento, né, por falta de conhecer realmente do que se trata, porque você percebe que quando a pessoa conhece, tem muito essa surpresa, nossa, eu não sabia que era isso, né? Eu não sabia que fazia tão bem, eu não sabia que era um acompanhamento, né, do meu dia, da minha vida, de todas as minhas coisas, né? Quando a pessoa vai procurar por um motivo específico e ela começa a tratar todos da sua vida, né? Então é uma descoberta, mas como você falou, a gente precisa falar desse assunto, como a gente falar dessas doenças, né? Quando a OMS colocou a depressão, né, como tema, eu acho que 2017, se eu não me engano, 2016, ela trouxe um olhar para a depressão enquanto doença. Isso já contribui para a gente, porque aquele que sofre e não buscava ajuda passa a saber, olha, eu tenho uma doença, né? Eu posso procurar ajuda, tem tratamento. E quem convivia e não enxergava, pôde ter acesso ao conhecimento, né? Ao conhecimento dela, a sair daquele desconhecido, né, e passar a entendê-la. Então, fora as doenças, fora o diagnóstico, né, a gente tem que caminhar para a terapia ser ser inserida na vida das pessoas em geral, de todos nós, né, dos adultos, das crianças, né, para a gente acompanhar aquilo que eu falei, de você conversar com você mesmo. Em terapia você faz essas narrativas, né, regularmente é semanal que a gente faz isso. Então, passar a conhecê-la dessa forma. Um desafio para todo mundo, né? E que bom se todo mundo pudesse fazer uma terapia. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta para conversar mais com a Lucimara de quais caminhos a gente pode tomar para poder se superar e poder ter uma qualidade de vida com muita saúde mental durante essa pandemia. A gente volta já.